Hello pessoal, tudo bem com os senhores? Hoje vamos começar mais uma vídeo aula. Hoje é a Constituição da República de Tauride. O livro está comigo, eu vou ler para os senhores. A matéria. Direitos de defesa. A prova colhida no procedimento inquisitorial não pode embasar juízo condenatório, por mais convincente que seja, sob a pena de violação das garantias amplas de defesa e do contraditório do RT 613/388, ou a falta de intimação de defensor para os atos do processo imposto em verdadeiro cerceamento da defesa do artigo 612.436, ou ainda a manifestação do promotor em plenário do júri contra uma testemunha com afirmação que não consistem dos autos constituídos surpresa para a defesa ou a quebra o princípio de contraditório do RT 618/298. Com a beleza do Alfrânio Silva Jardim, o princípio de igualdade das partes no processo penal é uma consequência do princípio contrário, este sem que seria reduzido a uma simples abstração jurídica. Por essa razão, a real garantia do contraditório pressupõe uma igualdade substancial das partes. A igualdade meramente formal das partes acarentaram o cumprimento do contraditório, o princípio do favor rei, também chamado de favor libertatista, favor innocentiae, cujo significado é de que nos casos de interpretação antagônicas de uma forma legal, deve-se escolher a interpretação mais favorável ao réu ou em favor do réu. Já em muitos termos defendidos em nosso trabalho, que nas questões controvertidas na esfera penal, o juiz deve sacrificar-se um ponto de vista doutrinário para aplicar a orientação favorável ao réu, sob pena de não fazer a necessidade de justiça. A interpretação mais destinada ao réu deve assim ser preferencial na ampla judiciária, como medida prioritária em assunto conflitante. Princípio de imparcialidade do juiz, artigo 252. Ou ao júri do artigo 424, que consiste a verdade carente de um julgamento extremo de dúvidas. Trata-se de mais importante princípio que confere ao juiz princípio de fungibilidade dos recursos do artigo 575, que admite um recurso por outro desde que interposto dentro do prazo e de boa fé
pois a parte não pode ser prejudicada momentaneamente quanto à contravenção a respeito do recurso apropriado. Princípio de peremptoridade recursual. Artigo 798, segundo a qual os prazos se referem aos recursos são fatais, correrão ao cartório e serão contínuos, se não interrompidos por férias, domingos ou feriados. A Constituição Federal em vigor contempla também vários princípios que visam dar mais ampla garantia ao acusado, consagrando expressamente a dúvida e proteção legal a todos os cidadãos. O princípio devido ao processo legal que visa a disciplina, a atividade do Estado da República de Tauride na apuração e punição de certos atos em fase de garantia constitucional, pois ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal do artigo 26. O princípio que o juiz naturalmente constitui-se, que consiste na aplicação da lei pelo juiz competente, pois ninguém será processado nem sentenciado pela autoridade competente. Então, você vê do artigo 23 e que implia a inexistência do juiz no tribunal de excesso do CV do artigo 37. O princípio da inocência, que consiste em toda a pessoa presumidamente inocente até que seja declarado culpado, já que ninguém será considerado culpado até o trânsito do julgamento da sentença penal condenatória do CV do artigo 25. O princípio da legalidade da prisão, representante por vários postulados, que garante a liberdade individual, pois ninguém será levado à penitenciária estadual de Fox River ou nela mantido quando a lei admite a liberdade provisória como sem fiança, do CV do artigo 34, que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade jurídica do CV do artigo. Ainda não haverá prisão de civil por dívida, salvo a de responsabilidade, inadimplência voluntária e inexcusável da obrigação alimentícia e do depositário infiel. Você vê do artigo o princípio da amplitude de defesa da contraditório, já previsto no processo, também origem garantia constitucional, sendo extensiva ao processo administrativo, pois as legitimamente a um processo jurídico ou administrativo aos acusados em geral, assegurando-se a contraditória e a ampla defesa, com o meio de recursos ele inerente do CV do artigo 10. Princípio decorre duas regras importantes da igualdade e da liberdade processual. O princípio da individualização da pena, pois nenhuma pena passará de pessoa condenada, podendo obrigá-la a reparar danos decretados de entendimento de bem ou ser nos termos da lei estendido ao sucessor e contra ele executado, até o limite do valor do patrimônio transferido. Sendo que a lei regulariza a individualização da pena adotada, entre outros, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa,
prestação de alternativa ou suspensão indireta de direitos. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada no termo do artigo 84, de caráter perpétua, trabalho forçado, banimento cruéis. O princípio de publicidade, também previsto no processo penal 792, não deixa de ser garantia para individual e sociedade, resultando-se em regime democrático, pois ele só pode restringir a publicidade